para quem não me conhece, meu nome é Virgílio, sou trabalhador do Grupo Espírita Evangelho de Cristo e é com grande alegria que a gente recebe um trabalhador da região que a gente já considera trabalhador também do Evangelho de Cristo. Hoje o tema quem vai falar para a gente é o Ronilton, tá? Hoje o tema é uma realeza terrestre. Quem não conhece a estrutura banheiro, gente, tanto feminino quanto masculino, tá do lado direito aqui. E tem um bebedouro também, tem um chazinho maravilhoso que a Cecília produz com o maior carinho. Está lá na biblioteca. Então quem quiser aproveitar para esquentar, né? Eu gosto de falar que aqui no grupo a gente tem água fluidificada, a gente também tem chá fluidificado. O negócio aqui é bacana. E só reforçando, tá, gente? Começou aqui, pessoal da mocidade, a gente está subindo para o estudo na parte de cima. E quem quiser, tiver a curiosidade e quiser conhecer, é só subir com a gente. A gente está nos primórdios da doutrina, o Lucas, o Leandro, né? A gente está lá em cima, lá, um bate-papo muito agradável. Meus irmãos, boa noite a todos. Que a paz de Jesus encontre em nossos corações o abrigo necessário e ali fazendo morada, nos fortaleça a nossa caminhada. Como o Virgílio falou, eu tomo a liberdade da nossa casa de falar que quem vai lá torna-se um trabalhador. E eu tenho a cara de pau de também me colocar como um trabalhador do Evangelho de Cristo. Mas como eu não venho todos os dias, eu vou fazer uma pergunta. Tem alguém vindo pela primeira vez? Seja bem-vinda. Aqui não tem questão de ritualismo, tá? Se quiser perguntar, pode parar, perguntar, fique à vontade. Nosso negócio é bate-papo. E começando o nosso bate-papo de hoje, o nosso estudo de hoje, nós vamos começá-lo com um faz de conta. Então nós vamos fazer de conta que esse estudo de hoje foi marcado há 1 ano atrás. E nesse 1 ano, a direção da casa avisou que quem viria aqui hoje era um salvador. Uma pessoa que queria resolver os nossos problemas. E 1 ano atrás, todas as semanas, avisando, é lógico que a notícia já teria espalhado. Não apenas em Ouro Preto, mas na nossa região. E aqui hoje, quem estaria aqui, não estaria apenas falando para nós, não que nós preocupemos com a quantidade, mas estaríamos ocupando um lugar de um campo de futebol, por exemplo, porque muita gente viria. E é lógico que em Ouro Preto e na nossa região são poucas pessoas com problemas, né? Assim acredito. Então umas 2 ou 3 estariam aqui para resolver os seus para resolver os seus problemas financeiros. Mas 1 ou 2, seus problemas afetivos. Mais umas 2, seus problemas familiares. Mais umas 2 ou 3, seus problemas de saúde. Mas a grande maioria, a população aqui presente, estaria para resolver o problema do povo. O problema no geral, que hoje nós poderíamos colocar na questão política social. Não estou falando que Ouro Preto tem problema político, gente. Nós estamos no faz de conta, né? Então seriam os nossos problemas políticos sociais. Questão de emprego, né? Nós estamos aí com um pequeno problema da paralisação da Samarco e da Vale, trazendo um reflexo de desemprego para nós. Então o povo estaria preocupado com o básico, político-social. Emprego, saneamento básico, a saúde, água tratada, por aí afora. Ou seja, nós estaríamos preocupados com o povo. Não apenas com os nossos problemas pessoais. Então, quem viesse aqui, o Salvador, não viria apenas para os problemas pessoais, mas para nos libertar, resolver os nossos problemas. E isso aconteceu há muito tempo atrás, com um povo denominado hebreu.
também conhecidos como israelitas ou judeus. Esse povo, a seu modo, ele era monoteísta. Por que a gente fala a seu modo? Logo na frente a gente vai ter um exemplo maior aqui. Porque eles acreditavam em Deus. Porém, quando eram questionados de alguma coisa, eles falavam, o Deus de Abraão, o Deus de Jacó, o meu Deus é melhor do que os seus. É como se hoje nós virássemos para um indiano, que lá nós sabemos que eles aceitam e acreditam em vários deuses, e falasse que o nosso Deus é melhor do que o Deus. Ora, sendo o Deus único, ele é para todo mundo, independentemente do credo, da religião, da seita que professa. Independentemente do que eles hoje trazem em seus corações, Deus é único, é um para todo, é Pai. Mas aquele povo, mesmo assim, nos seus problemas, nas suas incompreensões, vamos dizer assim, já acreditavam em um Deus. E foi difundido nesse povo a promessa da vinda de um Salvador, de um libertador, que iria restituir a liberdade plena daquele povo. E por que havia necessidade de chegar para eles um libertador? Esse povo, em determinado momento, migrou-se para o Egito. Então, no Egito, o PIB estava bom, estava crescendo, muito trabalho, emprego, condições de trabalho. O povo livremente foi para o Egito. E lá viveu muitos anos, livre, trabalhando, tendo retorno, tendo reconhecimento do trabalho. Só que em um determinado momento, o Egito foi visitado por uma catástrofe, aonde dizimou várias vidas. Como nós sempre procuramos culpados nos outros, nós nunca somos culpados de nada. Tudo que me acontece, alguém é culpado, menos eu. O povo egípcio também escolheu o culpado, o povo hebreu. E aí a gente vê a incoerência da coisa. Se aconteceu uma catástrofe e um determinado povo era culpado, o que eles deveriam fazer? Expulsá-los? Não. Eles os culparam, mas os escravizaram. Por quê? Era uma mão de obra de excelência. Trabalhavam muito bem. Só que trabalhavam livre e recebendo. A partir daquele momento, eles iam trabalhar como escravos e sem receber o que antes recebiam. E ali eles viveram por muitos anos trabalhando como escravos. Até que foram libertos. E todo mundo conhece a passagem por Moisés. Nós não vamos adentrar muito, que não é o nosso caso do estudo aqui. Então vamos um pouquinho para frente. Então no Egito, eles, depois de um tempo livre, foram escravizados, libertos. Só no deserto ficaram 40 anos caminhando com Moisés. Depois foram escravizados pelos babilônios. E teve um destaque na figura do rei Nabucodonosor. Como todo reinado passa, também passou desse rei. O império foi caindo e eles conseguiram a liberdade. Pouco tempo depois, caíram na escravidão pelo povo macedônio, que destaca a figura do rei Alexandre, que também passou seu reinado. E conseguiram, assim, a liberdade. E depois caíram na escravidão do Império Romano. No Império Romano, tem uma peculiaridade muito interessante. O povo romano, quando conquistava, e conquistou bastante países, né? Foi uma área geográfica muito grande, eles respeitavam os costumes políticos e religiosos dos povos conquistados. Só que no povo hebreu,
eles respeitaram muito as questões políticas e queriam acabar com os costumes religiosos. E por que isso aconteceu? Aconteceu porque eles também sabiam dessa profecia. E quem? Um povo trabalhador, como deveria ser o povo hebreu, né? Porque aonde passou, mesmo como escravos, gerou-se muito. O Império Romano também não queria perdê-los como escravos. E eles não queriam que chegasse o Salvador e os libertasse. Naquela época, nós não tínhamos ainda o WhatsApp. Mas nós tínhamos as redes de espiões. O pessoal do Império Romano, quando conquistava um povo, colocava seus espiões lá. Para quê? Para saber o que o povo queria. Para aprender os seus costumes também. Até para haver um maior respeito. E em contrapartida, acredito que quase todos, se não todos os povos conquistados, sempre tem aquele que quer dar bem com o rei, né? Com quem manda. Então, também de livre e espontânea vontade, levava informações para os comandantes. E assim ficava aquela rede, vai e volta. E nisso aí, o Império Romano fica sabendo dessas profecias, dessa esperança, quase uma certeza de que viria um Salvador. E aí a gente recorreu à Bíblia e a gente acha em Isaías. A mensagem de Isaías gira em torno de 3 grandes temas: Deus e sua obra, Deus e o povo pecador, e o messianismo, crença no Messias, espera de um Messias. Em Isaías capítulo 7, versículo 14, nós achamos: por isso, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a jovem mulher está grávida e vai dar à luz um filho, e lhe dará o nome Emanuel. No capítulo 9, versículo 6, nós achamos: ele terá uma soberania ampla e uma paz sem limites sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para estabelecê-lo e firmá-lo no direito e na justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor Todo-Poderoso fará isso. Agora eu vou ter que recorrer aqui que o computador é manchado, tá, gente? Em Miqueias, nós achamos: virão numerosas nações dizendo: vinde, subamos a montanha do Senhor, para a casa do Deus de Jacó. Ele nos ensinará seus caminhos e caminharemos por suas vias. Porque de Sião sairá o ensinamento e de Jerusalém a palavra do Senhor. Viram aqui? O Deus de Jacó, a casa de Deus de Jacó. Então, eles tinham muito essa questão. Era monoteísta, mas quando era preciso, puxava para si os benefícios. Em Zacarias, capítulo 8, versículos 20 a 23, nós achamos: assim diz o Senhor Todo-Poderoso: virão novamente muitos povos habitantes de cidades grandes. E os habitantes de uma cidade irão a outra dizendo: vamos aplacar a face do Senhor e procurar o Senhor Todo-Poderoso. Eu também irei. E virão muitos povos e nações poderosas procurar o Senhor Todo-Poderoso em Jerusalém e aplacar a face do Senhor. Assim diz o Senhor Todo-Poderoso: naqueles dias, 10 homens de todas as línguas faladas entre as nações agarrarão um judeu pelas vestes, dizendo: nós iremos contigo, porque ouvimos que Deus está convosco. E tem tantas outras passagens que prometia a chegada desse Salvador. O Império Romano, sabendo disso, né, nas suas redes de espiões, queriam acabar com essa crença. Bobagem, não vai chegar ninguém. Vocês estão aqui e estão bem conosco. Nós respeitamos vocês. Vamos ficar por assim mesmo. Tanto é a crença do Império Romano que, quando os reis magos passam e encontram Herodes, e só uma observação aqui, né? Os reis magos não chegaram na noite que Jesus nasceu,
também não é tema do nosso estudo, mas eles chegaram aproximadamente 2 anos após o nascimento de Jesus. Herodes, em momento tempo algum, riu deles. Em momento tempo algum, Herodes zombou deles. Tampouco os expulsou. Eles foram recebidos muito bem. Só que Herodes falou o seguinte: gente, hoje eu não vou poder ir com vocês não, porque eu estou um pouquinho atarefado aqui. Mas eu estou doido para encontrar esse menino também. Vocês vão, encontram, retornam e me falam aonde ele está. E eu também irei adorá-lo. Por quê? Ele já sabia que realmente estava na esperança desse Salvador chegar. Os reis magos vão, encontram o menino e lá tem uma visão: não volte por esse caminho, vão por outro caminho. E Herodes toma aquela decisão infeliz naquela época, todos nós sabemos. Então, o povo hebreu aguarda a vinda de um libertador. Só que para vencer o rei, só um rei mais poderoso que o conquistador daquele povo, né? E o poder do rei naquela época era medido não apenas pelo ouro, pela prata, mas pelo exército que ele tinha. E para vencer um exército poderoso, somente um outro exército tão ou mais poderoso do que o governante. E eles esperam um rei com a chegada de um exército para vencer na base da força. E aí a gente colocou aqui algumas imagens, só para a gente destacar aqui onde ou por quem esse povo passou, né? No Egito, depois com o povo babilônio, na figura do Nabucodonosor, dos macedônios com Alexandre, e paramos no Império Romano com a figura dos Césares. Só que aquele povo, com poucos vícios morais e espirituais, como o povo hebreu, não queria apenas um rei para libertá-los, porque libertos eles já tinham sido várias vezes. Só que ficavam um pouco em liberdade e depois eram conquistados de novo. Eles queriam um rei que vencesse aquele sistema, ou seja, que chegasse um rei superpoderoso, com um exército avassalador, dominador, e os colocasse no poder. Ou seja, eles queriam deixar de ser os escravos para serem senhores de escravos. Eles queriam deixar de pagar tributos para receber tributos. Eles queriam deixar de servir para ser servidos. Eles não queriam apenas a liberdade. Eles queriam inverter o processo. E para isso, sempre contaram que viria o rei. Aquele rei queria dar-lhes essa condição. E como nós falamos, né, focamos aqui na figura do César, no Império Romano, e para vencê-lo, teria que vir um rei tão ou mais poderoso do que ele. E aí vem o rei, Jesus. Ele vem pregando a paz, a caridade e o amor. Está na cara que ele não ia ser aceito. E não foi. Só que Jesus fazia coisas inimagináveis. Coisas que ninguém até então tinha feito. E aquela mesma rede de espião que o Império Romano usava, os doutores da lei também usavam. Chegou o Messias. Aos 12 anos aparece no templo uma criança, filho de um carpinteiro, sem nunca ter frequentado as escolas da época, e cala todos os doutores da lei. Tudo que lhe foi questionado, ele respondeu certo. Ele sabia de cor todas as leis. Tudo que ele foi questionado, ele respondia e ainda corrigia o que estava errado. É lógico
Essa criança foi seguida. Os espiões estavam para lá e para cá nas suas redes de informação. Os doutores da lei sabiam da chegada. Só que não foi aceito. Por quê? Porque deu o exército desse rei. Esse rei vai fazer alguma coisa de útil para nós? Mas nessas maravilhas que Jesus fazia, curar, andar sobre as águas, transformar água em vinho e tudo mais, muitas coisas que também não nos foi relatado, mas que eles sabiam, coloca aquela interrogação dos doutores da lei. E aí veio uma dúvida muito grande. Será ele mesmo o rei? Porque ninguém até hoje nem pensou em fazer o que ele faz. E tem uma multidão de seguidores. O povo queria Jesus. E na dúvida vem o medo. Porque se for ele mesmo, para nós não vai adiantar de nada. Assim eles falavam. E vamos que seja esse homem simples, o rei, e que em nenhum momento certo vai chegar aos seus exércitos, como infelizmente pensou Judas. Judas não traiu Jesus por 30 moedas. Ele colocou a questão da traição, porque ele conhecia Jesus, ele sabia do potencial de Jesus. E o que ele fez? Na cabeça dele, está na hora do exército chegar. Eu vou entregá-lo, e quando ele for, estiver para ser preso, seu exército vai chegar. E nós vamos virar o jogo. E ficava aquela questão. Só que os doutores da lei também confabulavam isso. Esse moço faz coisa que ninguém consegue explicar. Se no momento que ele quiser seu exército chegar, para nós não vai adiantar de nada. Por quê? O que ele ensina? Quem quer ser o maior, seja o menor. Que somos todos irmãos. Ou seja, nós temos que nos tratar como irmãos. Então, se nós vencermos a guerra, nós ainda vamos ser irmãos. Não vai ter poder para nós, poder material. E nós temos que amar os nossos, nos amar e principalmente amar os nossos inimigos. Aí não dá, né, gente? Um rei desse jeito não vai conquistar nada. Então, mesmo se for ele, nós temos que fazer o quê? Acabar com ele antes desse exército chegar. Antes dele sair vencedor disso. Porque nós não vamos ganhar, com certeza. Mesmo que ele ganhe. A cúpula, né? Aquela turminha que não quer perder as vantagens, já sabia disso. Não ia ter seus privilégios. E aí eles começam a tramar contra Jesus. Porém, sabiam que o povo seguia, entendia e queria Jesus. E a paz ensinada de Jesus para nós naquele momento não serviu de muita coisa. Naquele momento. Graças a Deus, de lá para cá, parece que nós aprendemos alguma coisinha. Então, quando Jesus ensina que quem quiser ser o maior, quem quiser ser o primeiro, deve se rebaixar, nós adiantamos um pouco aqui na história e buscamos no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 2, uma realeza terrestre. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 2, Instrução dos Espíritos, uma realeza terrestre. 8. Quem melhor do que eu poderá compreender a verdade destas palavras do nosso Senhor? Meu reino não é desse mundo? O orgulho me perdeu sobre a terra. Quem, pois, compreenderia a insignificância dos reinos desse mundo, se eu não o compreendesse? Que carreguei comigo da minha realeza terrestre? Nada, absolutamente nada. E
como para tornar a lição mais terrível, ela não me seguiu até o túmulo. Rainha, eu fui entre os homens. Rainha, eu acreditava entrar no reino dos céus. Que desilusão, que humilhação. Quando, em lugar de ser ali recebida como soberana, vi acima de mim, mas bem acima, homens que eu acreditava bem pequenos e que desprezei, porque não eram de sangue nobre. Então eu compreendi a esterilidade das honras e das grandezas que procura com tanta avidez sobre a terra. A lição é um pouco maior, a gente para ali só para falar que tudo que nós procuramos de reinado na terra, fica na terra. Talvez se a gente falar sobre rei conquistador, todo mundo de imediato vai lembrar de Alexandre, como nós já passamos aqui. O que ele levou consigo? O que os egípcios, nas suas construções faraônicas, conseguiram levar? Eles tinham escravos, eles levavam escravos, tesouros, mas ficava tudo ali. Como a nossa querida irmã, essa rainha, nos trouxe, ela esperava que, como na terra, aonde ela chegava, era aclamada como rainha, deve ter participado e programado muita coisa contrária ao bem, mas o poder lhe dava essa condição. Ela entendia que, quando a morte a chamasse, ela também seria recebida como rainha nos céus. É o que ela nos fala. Ou seja, ela acreditava nos céus, ela acreditava em algo mais, mas acreditava a favor dela, porque queria ser recebida também como rainha. Queria chegar lá e ter um tapete vermelho, escravos, amas para bajulá-la o dia inteiro. E o que ela encontrou? Como ela mesma relata ali. Ela se encontra diante de si e sua consciência lhe pergunta: quantas lágrimas você secou na terra? Quantas dores você ajudou a curar na terra? Nenhuma. E é o que nós vamos perguntar a nós mesmos. Quando nós nos desnudamos junto a nós mesmos, perante a nossa consciência, nosso espelho vai nos refletir. E nós vamos cair na real e falar assim: o que eu fiz? O que eu vivi na Terra durante 20, 30, 40, 100 anos? Qual fruto eu terei direito a colher nesse momento? E não é castigo, é uma realidade. Somos nós que nos cobramos. Porque o verdadeiro rei não é aquele que, até hoje, nós temos reis, que preocupa com os bens materiais, com posses, com poder. O verdadeiro rei é aquele que preocupa com o bem-estar do povo. E tivemos muitos durante a nossa caminhada. Só que nós gostamos de quê? Quantas pessoas estão hoje, agora, na porta de uma maternidade para registrar o nascimento de crianças? Quantos repórteres tem lá? Acredito que nenhum. Agora, nos IMLs da vida, nos prontos socorros, tem quantos aguardando uma notícia que vai vender para a mídia? Muitos. Porque nós gostamos mais da coisa menos agradável assim ao bem. Nós gostamos de notícia que faz estardalhaço. Então, quando a gente pega pela história reis que realmente preocuparam com o seu povo, que fizeram bem, a gente acha poucos. Mas quando a gente pega aqueles que trabalharam mais contra o bem, a gente acha muitos. E o verdadeiro rei é aquele que realmente preocupa com o seu povo. E Jesus nos apresenta uma outra realeza.
Agora nós vamos recorrer à Bíblia na questão da prisão de Jesus. Em Mateus, capítulo 27, versículo 11, nós achamos o interrogatório de Pilatos. Jesus foi apresentado ao governador, e o governador lhe perguntou: És o rei dos judeus? Respondeu Jesus: Tu o dizes. Em Marcos, capítulo 15, versículo 2, nós encontramos: Perguntou-lhe Pilatos: Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu dizendo: Sim, sou isso mesmo que diz. Até quando ele aceita fazendo: Eu sou isso aí. Ele não vai se vangloriar com o título de rei. Em Lucas, capítulo 23, versículo 3, nós achamos: Pilatos lhe perguntou com as palavras: És tu o rei dos judeus? E Jesus, respondendo, disse: Tu dizes. Em João, capítulo 18, versículo 33 e 36, eu vou ter que colar aqui porque a mancha que atrapalha. Pilatos entrou no palácio, chamou Jesus e lhe perguntou: És tu o rei dos judeus? Jesus respondeu: Pergunta por ti mesmo, ou foram os outros que te disseram de mim? Disse Pilatos: Por acaso sou eu um judeu? A tua nação e os sumos sacerdotes te entregaram a mim. O que fizestes? Jesus respondeu: Meu reino não é desse mundo. Se fosse desse mundo, os meus ministros teriam lutado para que não fosse entregue aos judeus. Mas meu reino não é daqui. Então Jesus afirma para Pilatos. Aliás, ele confirma o que Pilatos lhe pergunta. Ele não responde com outra pergunta. Ele afirma: Tu dizes. Então eu sou. Só que ele também fala assim: Meu reino não é desse mundo. E aí, fica para nós assim. A rainha da passagem, ela entendeu e ela começa assim. Mas nós, hoje, eu acho que nós podemos perguntar assim: como assim? Jesus não é o rei da terra? Não é o rei desse mundo? Se Jesus não é o rei da terra, desse mundo, quem será? Se nós deixarmos, muitos aí vão se autoproclamar rei da terra, né? Oportunistas não vão faltar. Por acaso a terra está ao léu? Ela está à deriva? Lógico que não, né, gente? Jesus é o rei da terra, sim. Jesus recebeu de Deus um convite para construir a terra. Vamos andar um pouquinho atrás, alguns bilhões de anos atrás. Jesus recebeu de Deus o convite para construir a terra. É uma missão? A princípio, não. Porque ele recebeu um convite. Deus não o chamou com rispidez, com austeridade, e o mandou construir o planeta. Amorosamente, o Pai o chama, como poderia chamar qualquer outro filho da mesma categoria crística de Jesus, como existem bilhões de espíritos da mesma categoria de Jesus. Só que, no nosso caso aqui, da Terra, foi Jesus. E o convida ao trabalho. A partir do momento que ele aceita, aí sim passa a ser uma missão. Porque Jesus poderia também recusar esse convite. Parece até um pouco irracional da nossa parte falar isso, mas ele não é livre? Ele não tem o livre-arbítrio? E essa questão de livre-arbítrio, gente, é um negócio muito complicado para a gente entender. Eu tive dificuldade de entender, se é que eu entendi até hoje. Só que Jesus e esses espíritos que já gravitam nessa condição, nesse grau de evolução, é lógico que não recusariam jamais um convite ao trabalho no bem. Qualquer um deles que fosse convidado
como nesse momento está sendo algum deles convidados, porque eu trabalho, porque meu pai trabalha até hoje. O universo está em expansão. Para o universo crescer, precisa de moradas. A casa está crescendo, então precisa de moradas. Deus, na sua sabedoria, no seu amor infinito, ele nos dá a condição de sermos co-criadores. Então, ele nos dá a condição de contribuir com a manutenção e a construção da sua casa. Jesus nos ensina isso, né? Há várias moradas na casa do meu Pai. Se assim não fosse, eu vou-lhe teria dito. E a ciência hoje já nos comprova, o universo está expandindo. Apesar de alguns cientistas acharem que o universo um dia vai acabar. Deixa achar. Um dia eles vão entender que não vai acabar. E quando um espírito chega nessa categoria, ele respira amor e trabalho. Um não anda sem o outro. O trabalho no bem não anda sem o amor. E o amor não anda sem o trabalho no bem. Então, ele, é lógico que não recusaria nunca um convite desse. Mas, tendo seu livre-arbítrio, poderia ter recusado. Só que quando ele aceita o trabalho, aí sim passa a ser uma missão, que é uma construção da importância de um planeta como a Terra, e todos os outros planetas, lógico, e nos receber como filhos de Deus, como seus irmãos, que a partir daquele momento nós somos colocados na sua responsabilidade. Ele nos adota em seu amor. Só relembrando, Deus não impõe nada a ninguém, nem a espíritos superiores e nem a nós. Ainda espíritos imperfeitos, caminhando nos primórdios da nossa evolução moral, espiritual e científica. Nós já evoluímos muito. Se nós olharmos, vamos pegar só das cavernas para cá, lógico que nós já evoluímos muito, mas ainda temos muito a evoluir. Para chegar na categoria de um Espírito de Jesus, e vamos chegar, porque Ele nos promete isso, tudo que eu faço um dia vós fareis, então nós teremos que chegar até lá. Nós não vamos ter que simplesmente conhecer as ciências. Nós temos que dominar todas as ciências. Nós ainda somos muito limitados. O nosso corpo físico, nós temos uma limitação muito grande. Eu não arrisco dizer quantos cheiros diferentes o cachorro consegue identificar. Mas é muito mais do que o nosso, a nossa capacidade. A nossa audição. Então nós temos que evoluir muito até chegar até lá. É por isso que eu falo que nós ainda estamos caminhando, no princípio mesmo, até chegar à condição de Jesus. Então Deus não impõe nada para nós. Eu vou pedir licença a um nosso irmão, que acredito não estar aqui presente, só para colocar a questão do livre-arbítrio. Uma vez na minha cidade, o nosso irmão descuidou das questões morais e se deixou levar pelo suicídio. Eu estava no início da doutrina e começando a participar da reunião mediúnica. Esse nosso irmão foi levado para o tratamento. E ele não quis ficar lá. E isso foi relatado para nós por uma médium vidente. E eu não entendia na época. Falei, gente, ele já estava aqui, era só segurá-lo. Não era arrogância da minha parte. Eu entendia que naquele momento, para ele seria o melhor ficar ali. Aí eles viraram para mim, e o livre-arbítrio dele? E a vontade dele? O melhor para ele hoje é não ficar aqui. Nós temos que respeitar. Nós o deixamos voltar para onde ele quis. Se foi assim, conduzido com ele, imagina Deus para conosco, que sabe que nós iremos chegar aonde temos que chegar. Nós não fomos criados para ficar brincando. Nós somos criados para crescer e crescer no trabalho com amor.
Então Deus não pune ninguém. Ele amorosamente fez as suas leis imutáveis. E todos nós que a infringimos, nos tornamos responsáveis por essa infração. E vamos ter que resgatar. Jesus, se tivesse rejeitado aquele convite, passaria pelo mesmo processo. Ou seja, iria resgatar o que ele negou, se tivesse negado, né, gente? Então a gente pegou 2 exemplos aqui. Em determinado momento, Jesus chamou um dos seus colaboradores e falou assim: na terra, a igreja está passando por um momento difícil. Eu preciso que alguém vá lá para dar uma balançada no que eles estão fazendo lá. Eu acredito que o Espírito, naquele momento, ficou todo empolgado. Eu quero. Jesus, espera. Não é assim, não. Caso você aceite, você vai para a terra. Vai ter todo o aparato do plano maior. Porém, se você errar, você vai ficar lá. É ainda um planeta de uma vibração muito densa. Você vai ter toda a condição de se dar bem. Mas se errar, vai responder lá pelo seu erro. O Espírito entendeu, aceitou e veio. Nasceu na cidade de Assis e teve o nome de Francisco. E fez o que fez. Então, ele venceu a prova. Ele veio e retornou para onde ele teria que retornar. Porém, se errasse, se gostasse do que lhe foi oferecido, ele poderia estar aqui conosco até hoje, amassando barro do jeito que nós estamos. E nós só estamos porque nós gostamos do erro. Alcione, também, quando pediu permissão para voltar à Terra e ajudar um grupo de espíritos, é lógico que não veio para ajudar só um, quando lhe foi dado a permissão, também foi esclarecido para ela: você não tem obrigação de ir lá. A seu pedido, nós estamos permitindo. Porém, se errar lá, fica lá. A lei é assim. Se nós infringirmos a lei, nós vamos simplesmente resgatar a lei. Não é castigo, não é punição, e muito menos a vontade de Deus mostrar para a gente que Ele pode fazer com que nós soframos. Muito pelo contrário. Amorosamente, Ele nos permite crescer e crescer no amor. Então vamos voltar aqui na realeza de Jesus. Ele sim é o rei da terra. Não o rei que coloca os seus interesses pessoais em primeiro lugar. Não o rei que preocupou com as dimensões geográficas do seu reinado, né? Ele é um rei que sempre colocou em primeiro lugar o bem-estar do povo. Ele é o rei de todos os seres vivos da terra. Ele é responsável por todos nós na terra. O espírito, quando cresce, que chega na categoria do espírito crístico, ele ainda vai continuar crescendo. Perfeição absoluta a só Deus pertence. Porém, esse espírito já é de uma condição inimaginável para nós. Ele não sabe, ele não terá nunca a condição de criar vida, mas ele tem a condição de cuidar das vidas pela qual Deus lhe confiou. Então, ele sim é o rei da terra e assim é o rei de todos os seres vivos que estão na terra. Todo princípio inteligente que habita a terra está na responsabilidade de Jesus. Lembramos, o princípio inteligente nasce no mineral, passa pelo vegetal, animal, hominal. Todos nós aqui na terra estamos sob a jurisdição amorosa de Jesus. E aí nós recorremos ao Evangelho segundo o Espiritismo, também no mesmo capítulo 2, meu reino não é desse mundo, a realeza de Jesus. Vou colar aqui por causa da mancha aqui, tá, gente? O reino de Jesus não é desse mundo, é o que cada um compreende. Mas sobre a terra,
não terá também uma realeza? O título de rei não implica sempre no exercício do poder temporal. Ele é dado por um consentimento unânime, aquele que seu gênio coloca em primeiro plano em uma ordem de ideias quaisquer, que domina seu século e influi sobre o progresso da humanidade. É nesse sentido que se diz o rei ou o príncipe dos filósofos, dos artistas, dos poetas, dos escritores, etc. Essa realeza, nascida no mérito pessoal, consagrada pela posteridade, não tem, frequentemente, uma preponderância maior do que aquele que leva o diadema. Ela é imperecível, enquanto que a outra é o jogo das vicissitudes. Ela é sempre abençoada pelas relações futuras, enquanto que a outra, por vezes, é amaldiçoada. A realeza terrestre acaba com a vida. A realeza moral governa ainda, e sobretudo, depois da morte. A esse título, Jesus não é um rei mais poderoso que muitos potentados? Foi, pois, com razão, que disse a Pilatos: eu sou rei, mas meu reino não é desse mundo. Então aqui coloca, né? A realeza terrestre acaba com a vida. Com que vida? Com a vida terrestre, a vida do corpo. Esse sim, põe um ponto final. E tem hora que eu me pego comigo mesmo e acho que eu dou umas variadas. Quem sou eu para tentar corrigir alguma coisa trazida pelos Espíritos? Mas eu acho que aqui nós poderíamos corrigir. Quando coloca, a esse título, Jesus não é um rei mais poderoso que muitos? Eu acho que nós poderíamos colocar, mais poderoso do que todos. Mas se foi colocado assim, é para nós aprendermos assim. Então, Jesus nos apresenta como rei. Só por que ele nos traz esses ensinamentos? Ele nos fala que não é o mais importante o bem material. O mais importante, mesmo sendo matéria. Só que naquela época não tinha como nos explicar o Espírito. Tem a passagem dele com Nicodemos, que ele deixa bem claro para a gente que o Espírito existe e reencarna. Mas nós não teríamos condições de aprender naquela época. Então ele nos promete um Consolador, que viria para ficar conosco. E veio no momento certo, trazendo o que ele mesmo nos falou. Se eu falar tudo para vocês, é a mesma coisa que jogar pérola aos porcos. Não vai adiantar. Nós não iríamos entender. Então ele nos explica que o reinado dele não é daqui. Daqui o quê? Daqui matéria. Porque daqui a um tempo, daqui a alguns bilhões de anos, a Terra vai perder essa constituição física que nós conhecemos. Se nós apontarmos hoje um telescópio voltado para a Capela, nós vamos ver a luz de Capela chegar aqui. Mas a constituição física de Capela, do jeito que nós entendemos a matéria, não existe mais. Porém, a vida lá continua. E ele é sabedor disso. Ele respeita, compreende e nos ensina a respeitar, inclusive o corpo físico. Ele respeitou o seu corpo físico. O templo, naquele momento, o templo sagrado do seu eu pensante. E aí nós recorremos ao Livro dos Espíritos, na parte 2ª, capítulo 1º, título dos Espíritos, questão 84. Kardec pergunta: os espíritos constituem um mundo à parte, fora daqueles que vemos? Sim, o mundo dos espíritos, ou das inteligências incorpóreas. Aí tem que colar aqui de novo. 85. Qual dos dois, o mundo espírita ou o mundo corpóreo, é o principal na ordem das coisas? O mundo espírita, que preexiste e sobrevive a tudo. 86. O mundo corporal poderia deixar de existir ou nunca ter existido sem que isso alterasse a essência do mundo espírita? De certo. Eles são independentes, contudo, é incessante a correlação entre ambos, porquanto um sobre o outro incessantemente reage. Então, o que ele nos fala? Que o mundo físico, a vida física é importante, mas não é a mais importante. Ela não nasceu primeiro.
O princípio inteligente nasceu primeiro. E tem uma questão do Livro dos Espíritos, que eu esqueci qual. Kardec pergunta: qual o motivo da união do espírito à matéria? E eles respondem: para intelectualizar a matéria. Se nós pegarmos os nossos corpos da época das cavernas e vermos hoje, nós já ficamos um pouquinho mais bonitos. Nós já desenvolvemos um pouco mais. Nós intelectualizamos a matéria com o nosso esforço no crescer, no trabalhar. Assim Deus escolheu. Porém, se o mundo físico não existisse, o espírito cresceria? Sim. Aonde mora Jesus hoje? Será que é num planeta igual ao nosso? Precisa da matéria densa? Lógico que não. E lá é super habitado. O trabalho lá deve ser de uma frequência inimaginável para nós. E eles continuam vivendo. Quem ouviu falar em Nosso Lar? Poucas pessoas, hein? É um exemplo claro para a gente. Quando nós deixamos o corpo físico, nem todo mundo vai para Nosso Lar, tá? Mesmo porque não existe só Nosso Lar como uma cidade para nos receber. Mas ela continua. André Luiz foi levado para lá. Deixou o corpo físico e foi levado para lá. E continuou a vida. Crescendo, trabalhando, aprendendo, até a ponto de chegar a nos ensinar. Então, a matéria é importante, nos serve e temos que respeitá-la, mas não é a mais importante. E Jesus também nos traz isso. Mas ele não recebeu de Deus a incumbência de construir o planeta? Ele sabia de tudo isso antes. E reconhece a importância, mas não a coloca em primeiro lugar. Aí nós achamos aqui no livro Cartas do Evangelho, trazido pelo nosso irmão Estevão, na psicografia de Vinícius Lara, no capítulo 2, sobre o título de Armadilha, e traz assim: mas todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. João capítulo 4, versículo 3. Ou seja, Jesus veio sim em corpo. Tem correntes que querem dizer que não. Sim, Jesus veio em corpo e em espírito para nos ensinar que ambos são importantes. Porém, o mais importante é o espírito. O mais importante é aonde é o seu reinado. Nós achamos uma passagem aqui que diz o seguinte: como a candeia dos aflitos, o Senhor é a luz sagrada desse planeta, o modelo mais puro de comunhão com o Criador, mas também foi homem de ação e movimento constantes. Jesus, além de construir o planeta Terra, ele é o sustentáculo do planeta. Se nós voltarmos as opiniões para a ciência, eles vão dizer que quem dá condições à vida na Terra é o Sol. Nós não vamos fugir muito da questão da ciência mesmo, porque ela é importante para nós. Mas se o Sol acabasse primeiro que a Terra, a vida ia acabar na Terra? Não. Quando foi necessário, quando Jesus achou a necessidade de nos ensinar, na porta de Damasco, um sol de meio-dia em pleno deserto, ele ofuscou a luz do sol. E não é para se mostrar grande, gente. Ele nos mostra que ele sim é o rei da terra. Ele sim tem aqui o seu reinado. Porém, não coloca em primeiro lugar a matéria. Ele nos dá a condição de crescer no amor. Ora no plano espiritual, ora no plano físico. Mas temos que entender que o ser pensante, o ser imortal, a individualidade é o mais importante. Ou seja, aquele princípio inteligente que nasceu há bilhões de anos atrás, que hoje se tornou uma individualidade, é o ser que vai continuar crescendo. Nós, portadores de carteira de identidade e de CPF, vamos deixar o nosso corpo na Terra.
Estamos finalizando. Todo mundo educadamente ficou caladinho, não quis perguntar, não quis atrapalhar. Espero que tenha ficado bastante dúvidas, porque quem vem aqui para trazer solução foge um pouco do propósito da doutrina espírita, né? Nós temos que colocar dúvidas para quê? Para que busquemos no estudo a compreensão da doutrina. E finalizando, se alguém quiser fazer alguma pergunta, fique à vontade. Tem muita gente para responder aqui. Então, finalizando, e a gente destaca a realeza de Jesus, porque Jesus nos disse: meu reino não é desse mundo, mas ele não disse: meu reino não é esse mundo. Esse mundo, esse planeta está sob a jurisdição de Jesus. É o caminho que nós temos para chegar a Deus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém irá ao Pai se não for por mim. O caminho que nós temos que seguir é Jesus. É o nosso rei. Não aquele rei de coroas, de ouro e de pratas, mas aquele rei de amor para com todos os seus irmãos. Que Jesus nos abençoe. Muito obrigado pela paciência de ouvir. Espero que tenha ficado bastante dúvidas e pergunte bastante ao pessoal da casa aqui. Então, depois da prece, quem, acho que está vindo, só você que falou que está vindo pela primeira vez, tem os passes. Quem quiser tomar passe, quem sentir necessidade, fique à vontade. Os trabalhadores estarão lá para nos receber também. Amado Mestre Jesus, obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade de aqui estarmos em comunhão com os nossos irmãos de ambos os planos, não com a pretensão de trazer ensinamentos, mas sim de aprender com todos. Nós, Senhor, teus irmãos pequeninos e imperfeitos que ainda somos, abrimos os nossos corações nesse momento para lhe render graça, para lhe agradecer pelas bênçãos que nunca nos faltou, mas te pedir, Senhor, que as vibrações de paz aqui produzidas possam estender a todos os lares dos nossos vizinhos, a todos os moradores da cidade de Ouro Preto, da região dos Inconfidentes, da nossa querida Minas Gerais, do nosso amado Brasil, da nossa abençoada casa celestial, ao qual o Senhor é o governador. Te pedimos por todos os corações que sofrem, por todas as mentes que vagam em momentos de perturbação, para que todos nós saibamos entender que o amor nos levará à redenção das nossas dívidas, Senhor. Assim, te agradecemos pelas bênçãos que nunca nos faltou e te rogamos, Senhor, as bênçãos de amanhã e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Amém.